live, já tô aqui ao vivo com o pessoal, então quem tá aqui no Instagram, vai lá pro YouTube, tá? Boa noite! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tudo começou com uma viagem de carnaval, né? Fui passar meu carnaval na praia, e aí, como eu não sei simplesmente passar carnaval, eu fui analisar o empreendimento onde eu estava. E, obviamente, eu vi ali um potencial de negócio, por ser um empreendimento muito bom, por estar numa região muito boa, né, Tatuamunha. Eu decidi, então, fazer um estudo de viabilidade econômica para vocês, para mostrar a rentabilidade de um tipo de produto como esse. Então, o que eu fiz? Fiz várias contas quando eu estava lá na praia, olhei alguns valores de venda do metro quadrado, olhei valores de lote, e aí hoje eu vou apresentar para vocês dois cenários. O que são esses dois cenários? Antes de eu apresentar cenário, quem está aqui no Instagram vai lá para o YouTube, eu vou fechar aqui. Beijo. Encerrar. Bom, descartar, pronto. Quem tá aqui no vídeo já começa dando like, antes de eu divulgar aqui todo o meu segredo, né, gente? Afinal de contas, então todo mundo aí dando like nesse vídeo. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Deixa eu só centralizar aqui o microfone, a câmera, né? Que fica um pouquinho melhor. Pronto. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou abrir aqui a caixa preta. A gente vai fazer 2 estudos de viabilidade econômica. Um estudo de viabilidade econômica normal, né? Falando sobre como é que esse empreendedor comprou o lote. Obviamente, eu já quero deixar claro aqui uma coisa para vocês, a gente já vai fazer um acordo aqui. É óbvio que vão ter outros valores de terreno e vão ter outros valores de obra. Aqui eu estou mostrando alguns cenários. E lembrando o seguinte, o que eu vou apresentar hoje para vocês é desenvolvimento de produto e estudo de viabilidade econômica para segunda moradia ou para renda de empreendimento na praia, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Peraí. Eu vou começar compartilhando a minha tela e aí eu vou mostrar para vocês aqui várias coisas, tá? Então, vamos lá. Tela cheia. O que eu tenho aqui? Peraí. Eu vou começar mostrando o empreendimento, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no que é o empreendimento. O empreendimento que eu fiquei se chama Bororó Vida. É só um exemplo, tá, gente? Cada terreno tem mais ou menos 360, tem terrenos que tem 420. Então, aqui eu vou colocar como um exemplo um terreno de 360 metros quadrados, aonde ele colocou 5 bangalôs. Toda a conversa começou com esse videozinho que eu fiz no meu Reels. Quem não assistiu esse vídeo, depois que terminar a live, vai lá nos Reels. Acabou que teve muita visualização, muito like, muito comentário. E aí eu vi que vocês tinham interesse em entender como é que funciona esse tipo de produto. Então aqui estão as imagens do produto, tá? Então a gente tem essa piscina, tá todo mundo enxergando a minha tela? Tá ok, né? Tá todo mundo vendo a minha tela aqui, né? Só me dá um ok aqui, Lu, só para eu ter certeza que tá funcionando. Se eles estão vendo eu apresentar a tela desse jeito, porque para mim aparece diferente. Todo mundo tá vendo as imagens quando eu mostro? Tá, né? Lu? Ah, tá. Beleza, então tá, vou continuar aqui. Bom, então aqui tá a nossa piscina, a gente, lembrando, tem um videozinho que eu mostro o empreendimento todo, mas aqui, né? Então você entra, tem uma piscina privativa, a gente mediu, na época a piscina tinha 1,5 por 2, mais ou menos. Essa é a piscina. Aí tinham 2 bicicletinhas, cada lotezinho era separado com madeirinhas, com paisagismo. Praticamente tudo feito com cimento queimado. Aí a gente tinha esse gazebo, bem gostoso também, aproveitei muito tempo ali. São detalhes, né? Eu acho que esse produto ele é feito de detalhes. Então você tem uma piscina com um jardinzinho, aí tem um deck molhado, cabem 2, 3 pessoas. A gente foi com um casal de amigos, então tinha hora que ia todo mundo pro nosso bangalô, para nossa vila, e ficava todo mundo ali junto. Espaço para 2 redes, espaço para uma churrasqueirinha que a gente usou 2 vezes. Aí vem a parte de serviços, né? Quando você alugava o bangalô, tinha as opções de você contratar café da manhã separado. Ele chegava nessa cestinha bonitinha, aí vinha o café da manhã, cada dia você escolhia um cardápio diferente. Vamos para o quarto. Então, o quarto tinha uma cama queen, piso de cimento queimado,
Tudo muito novinho, muito bem feito e minimalista. Não tem muita invenção de moda. Não vai ter um quadro do Romero Brito aqui, vai ser uma coisa mais elegante. Aí a gente tem um banheiro no canto, TV aqui na direita e a banheira no final. Aqui a banheira toda de cimento queimado também, não tem nenhum tipo de aquecimento, então é água natural. Na frente da banheira você abria a persiana, já ia para um jardinzinho também privativo. E aqui na lateral da banheira ficava o box. Então o box, a ventilação do box era para dentro do quarto e o banheiro também. Isso é um ponto que a gente leva assim, em consideração, que foi uma construção mais econômica, tá? Só que mesmo sendo uma construção econômica, e aí falando um pouco mais do produto, né? Voltando aqui. A unidade, ela tinha mais ou menos 25 metros quadrados, com uma varandinha de 1,60 m. Então, essa varandinha aqui, ó, tinha 1,60 m, essa largura tinha mais ou menos 5 metros. Então, é compacto mesmo, é para ser pequeno. Tinha uma cozinha montada, então a cozinha já vinha com tudo, com eletrodomésticos, bem enxuta, mas tudo muito elegante, tudo muito bonito. Bom, um destino como esse, a gente não... Se esse destino, no caso, não está localizado beira-mar, que é o caso desse empreendimento, ele estava bem pertinho. Então, cada bangalôzinho desse, né, tinha um terreninho assim, né? Um terreninho pequeno, e a gente tinha uma circulação aqui de fora a fora, que era um corredor bem estreito, com bastante paisagismo, meio uma selvinha, né? Justamente para você não conseguir enxergar o bangalô do lado e você conseguir ter uma privacidade maior. E ali na frente do terreno ficavam os carros. Aqui eram 4 vagas, não eram nem 5, 4 vagas. Então era uma coisa bem enxuta. Quando você produz um produto como esse, você tem que acrescentar outros atrativos. Quais seriam? O café da manhã, a bicicleta, as toalhas, tinha mimo, tinha sabonete orgânico em cima da cama, as toalhas enroladas, tinha também uma cocada, uns mimos assim dentro do bangalô. E o que mais que tem nessa experiência? Porque é isso, né? Experiência. Então, o que mais tinha? Todo mundo tinha... O casal ganhava um chapéu que eu usei pra caramba, porque o sol de Alagoas não é fácil, então esse empreendimento fica entre Patacho e Milagres, numa praia chamada Japaratinga. Japaratinga? Acho que é isso. Agora me fugiu o nome. É Japaratinga mesmo. Então fica entre esses dois destinos, que são 2 destinos consolidados. E aí o que acontece? O que mais tem nesse empreendimento? Gastronomia, então você tem áreas no entorno que você consegue apreciar uma boa gastronomia, que você consegue ter outro tipo de experiência. A gente visitou outros lugares e o próprio, como fala, o dono da propriedade, ele já passou uma lista de restaurantes. Que tipo de restaurante? Aí a gente vai começar a falar sobre público-alvo. E aí a gente começa a entender o tipo de produto. Aqui foi um outro empreendimento que eu visitei, que era um restaurante, obviamente, uma arquitetura super bacana, é um hotel com restaurante, chama Aya. Achei super bacana. O que eu estou mostrando aqui? Esse é um tipo de produto. Esse Aya, por exemplo, é um produto que tem diárias de 2,5 até mais de 6 mil reais a diária. Esse que a gente ficou, ele tinha diárias. Então, agora eu vou parar de compartilhar. Esse outro empreendimento que a gente olhou, ele... vocês só estão vendo... vocês não estavam vendo a tela cheia. Era isso que eu estava perguntando, Lu. Agora que eu estou vendo. Só aparece a miniatura, né? Ai, que pena, gente. Espera aí. Então, deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa tela. Vou abrir os empreendimentos e vou fazer de novo, tá? É porque agora que eu tô vendo, porque vocês me mandaram mensagem, né? Então, peraí, que eu vou tentar compartilhar a tela. Pronto. Agora vai. Deixa eu ver, agora vai. Vamos ver. Lu, veja aí se vocês estão... Agora estão vendo a tela inteira, né? Vocês estão vendo a tela inteira. Me dá um ok aí, gente. Se agora funcionou.
Ah, pronto. Então tá bom. Então agora eu vou seguir de novo mostrando o empreendimento, tá, gente? Então voltando aqui. Agora foi. Ah, legal, beleza. Então vamos lá, vamos voltar ao nosso roteiro aqui. Então o empreendimento que eu fiquei é esse aqui, chama Bororó Vida. Ele tem um terreno de 360 metros quadrados. Lembrando que, e aí para ninguém ficar na chatice me cobrando coisas bobas, tá? O levantamento dessas metragens a gente fez usando o drone. Então eu não fiquei lá na trena, até porque eu estava de férias, né, no meu carnaval. Então a gente pegou essas medidas pelo drone e pelo iPhone que media. Eu não fiquei pegando trena, não, tá? Mas, obviamente, eu como arquiteta em muitos anos de mercado, eu consigo ter a noção do tamanho do empreendimento. Isso aí para mim não é muito complexo. Mas vamos lá. Então o terreno tinha mais ou menos 360 metros quadrados. Vamos voltar, né? Cada terreninho, pelo que a gente mediu, dava mais ou menos uns 66 metros quadrados. Então, o terreno de 360, a gente tinha 5 bangalôs, sobrava só um corredorzinho e a área de estacionamento. Então, de 360, 400 metros quadrados esse terreno. O proprietário colocou 5 bangalôs. Eu quero só lembrar o seguinte, isso aqui é um estudo de caso, tá? Então, não vamos levar em consideração as escolhas que o empreendedor fez, porque o empreendedor ele é o dono desse empreendimento, tá? Então, aqui foi o story que virou Reels, que vocês acabaram me pedindo, né, para eu fazer essa análise do empreendimento, que isso foi o que tornou possível essa live de hoje. Então, depois, quem não viu esse Reels, volta lá no meu Instagram, eu vou colocar ele no destaque dos stories para a gente poder acompanhar. Então vamos lá, agora vocês conseguem ver bem melhor, né? Desculpa aí a falha técnica, gente. Então aqui a piscina individual, privativa, tem uma varandinha ali na frente. Deixa eu só ver, vocês conseguem ver meu mouse quando eu mexo o mouse? Vocês conseguem ver o mouse lá na tela quando eu estou mexendo? Lu, me conta aí. Na hora que eu mexo o mouse na tela mostrando detalhes, vocês veem o meu mouse ou não? Acho que não, né? Não sei. Tá, bom. Então aqui a gente tem a piscina com essa varandinha. A cobertura é super simples, tá? Então é só essa palha mesmo. E a piscina vem com hidro. A piscina não é aquecida, até porque nem precisa, porque em Milagres é muito quente. Aí aqui a gente tem um estarzinho, né, um gazebo, 2 bicicletas para o casal. O objetivo desse empreendimento é casal, né? Então não tem um sofá, nada vira sofá-cama, nada disso. Umas coisas que eu achei bem interessantes, ter uma toalha, o paisagismo é muito bem cuidado. Foco no detalhe, 2 redes, uma churrasqueira, paisagismo super bacana. Aí, como eu falei, né, da parte de serviços. Eles não oferecem café da manhã, mas eles oferecem um cardápio com vários parceiros, onde a gente pode pedir café da manhã, restaurantes para a gente fazer reserva. Todos os fornecedores que ele indicou estavam relacionados com o quê? Com o padrão do ticket que ele estava cobrando. Né? Então chegava o café da manhã numa sexta, não é um café da manhã barato, então o café da manhã, o mais barato que tinha era 120 até 250, o café da manhã para casal, não é para ser barato. Aí vem a decoração do ambiente minimalista, uma coisa chique, sem muito elemento, simples, mas ao mesmo tempo bem feito. A cama, um colchão muito bom, um travesseiro muito bom, os lençóis, o detalhe das toalhas de banho, tudo de muita qualidade, tá? Então não tem economia para colocar uma toalha de banho barata, né? Aí você vê os cabides de madeira, você não vai botar um cabide de plástico. A cesta, se você quisesse colocar o café da manhã na piscina, era uma cesta de vime de plástico, né? Impermeável. Aí a gente ganhava não, tinha uma sacola para a gente utilizar nos passeios, o chapéu que eu usei, adorei mesmo. TV, tapetinho para yoga, super bacana. Aí aqui a banheira, ela foi feita no próprio cimento queimado, a banheira não tinha aquecimento, então você vê, isso já reduz o custo. Aqui do lado da banheira você vê que tem um blindex, então a divisão do box para o quarto era em blindex, ar-condicionado. Na frente dessa banheira, quando a gente abria, tinha um jardinzinho também privativo, super bacana. Aí o box simples,
Colocaria um chuveiro um pouquinho mais rebuscado, mas nada que comprometeu a nossa estadia lá, não. Aí o que mais que a gente tem que trabalhar na hora que a gente pensa num destino como esse? A gente tem que pensar em gastronomia, a gente tem que pensar em passeio, tem que pensar em experiência, a gente tem que pensar em quais são os parceiros que a gente vai colocar para aumentar o ticket do meu estabelecimento. Então aqui são alguns exemplos de lugares que a gente foi. Aqui foi uma outra pousada, aqui é um pouco da localização. Uma outra, isso aqui foi um restaurante que a gente foi. Aqui já foi uma outra pousada, que é a Aia, que essa tem ticket de 2,5 a 6, a diária, né? O que a gente ficou era 1.000 a diária. Na Baixa, eu já andei dando uma pesquisada, chega a 500, 600, fora de alta temporada. O que eu estou mostrando aqui? Detalhes. Arquitetura, paisagismo, arquitetura, paisagismo, arquitetura, paisagismo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um produto segunda moradia, quando a gente fala de um produto para locação, quando a gente fala de um produto na praia, a gente tem que pensar em algumas coisas. Quais são elas? Primeiro, eu tenho que desenvolver um produto focado num público-alvo específico. Qual é o público-alvo? Eu tenho que escolher qual é o público-alvo. Então, quando eu estou desenvolvendo um produto como esse, a arquitetura e detalhes tá como itens de primeira necessidade, certo? E quando eu falo em parceiros, é outro item também que vai te ajudar a agregar valor. Mas vamos pausar um pouquinho essa questão de parceiros e vamos dar uma olhada aqui. O que eu fui fazer? Esse empreendimento que eu fiquei, o valor da diária no carnaval foi R$1.000. Agora está mais ou menos 600. Então tem 600, 800, R$1.000. Por que está esse valor? Porque esse empreendimento acabou de abrir, tá? Então, a tendência é que esse produto, ele pare num valor de R$1.500 a R$2.000 a diária. Por quê? Porque é um produto que tem padrão para estar nesse tipo de diária, tá? Mas vamos entender aqui um pouquinho mais. Eu quero abrir algumas janelas aqui, vamos ver se eu não vou levar, se eu não vou apanhar aqui do compartilhamento das janelas. Tela cheia. Vamos ver se vai funcionar. Compartilhar. Talvez não dê certo. Não, vai dar sim. Vamos ver, gente. Se der errado, não briguem comigo. Eu quero compartilhar a minha tela. Deu certo. Pronto. Então, o que eu estou compartilhando aqui? Deixa eu ver se deu certo. Deu certo, beleza. O que eu estou compartilhando aqui? Preços. Eu achei terrenos 150 mil, terrenos de 15 por 30. Achei terrenos mais caros. Então, aqui, ó, terreno de 260 mil, com mais ou menos a mesma dimensão. O que mais que eu achei aqui na minha pesquisa? Terreno de 3.000 metros quadrados, já não é tão beira-mar, por 360 mil, então dá para fazer um empreendimento de lotes, aí já é outro estudo de viabilidade econômica. E aí eu achei um monte de empreendimento em lançamento. E eu percebi uma coisa. Primeiro, os empreendimentos, todos têm uma arquitetura muito bem feita, todo mundo preza pela arquitetura, porque são destinos consolidados, né? Aqui já apareceu um outro terreno um pouquinho maior, por 900 mil. Eu fui dando uma olhada em valores de terreno e fui dando uma olhada em produtos de lançamento. Então, aqui também outro terreno na Praia do Patacho, 1 milhão. Aqui uma área gigante, 18 milhões. Lote na praia por 850 mil, com 518 metros quadrados. Aí a gente vai olhando empreendimentos de uma forma geral. Eu não vou me ater muito aos empreendimentos, porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente está analisando um empreendimento, quais são as primeiras coisas que a gente tem que olhar? Beleza, qual é o preço do terreno? Então, eu já encontrei, para um estudo de caso como esse, eu já olhei terrenos de 180 e olhei terrenos de 360 mil. Então, vamos agora fazer um estudo de viabilidade olhando esses terrenos. E depois vamos olhar também, fazer o estudo de viabilidade se isso fosse uma incorporação imobiliária. Esse é o exercício que a gente vai fazer. Então, o primeiro exercício é qual seria o payback para eu desenvolver um empreendimento. Eu comprei um terreno de 360 metros quadrados, vou construir 5 bangalôs e vou fazer a locação desses apartamentos, desses bangalôs,
A R$800 a diária, R$1.000 a diária, e aí com isso a gente começa a criar algumas hipóteses de rentabilidade. Então vamos para a primeira hipótese, né? Compartilhar tela. Então vamos começar aqui, janela. E eu vou começar com locação. Então eu vou abrir aqui a minha planilha de estudo de viabilidade econômica, deixa eu ver se está certo. Tá, beleza, vocês estão vendo a minha planilha. O que eu fiz aqui? Essa é a minha planilha mesmo, tá, gente? O que eu fiz aqui? Eu tenho um terreno de 360 metros quadrados, que custa 180 mil. Busquei o ITBI da região, que é mais ou menos 3%, e coloquei uma hipótese aqui, se eu pagasse esse terreno em 10 parcelas, ou se eu pagar o terreno em 2 parcelas, se eu pagar o terreno em uma parcela. Não tem cálculo de VGV, porque aqui eu estou desenvolvendo um projeto meu que vai ficar comigo. Então, antes de vocês fazerem muita pergunta, só concentra aqui, presta atenção no que eu estou falando, e depois vocês vão entender a minha lógica. Quando eu estava lá na praia, eu estava com um casal de amigos e, por acaso, meu marido é engenheiro e o meu amigo que estava lá também é dono de construtora e incorporador. Então, a gente fez uma conta de padaria ali. A gente chegou à conclusão de que cada bangalô não custaria mais de 100 mil reais o metro quadrado, 100 mil reais para ser executado inteiro. Além disso, eu coloquei mais 20 mil reais por bangalô para mobiliário. Não acredito que gastaram uns 20 mil. Sendo muito realista, gastariam mais ou menos uns 12, mas eu coloquei uma verba de 20 mil de enxoval. E coloquei mais 54 mil reais de paisagismo. Uma taxa de manutenção de 1%. Isso chegou para mim, então, num custo total de R$ 845.940. Esse seria o valor que eu ia gastar para desenvolver esse empreendimento completo. Não faz sentido eu analisar a viabilidade, porque o que a gente quer é analisar a rentabilidade do negócio. Foi por isso que eu desenvolvi essa live de hoje. Vamos focar aqui. O que eu estou querendo estudar com vocês hoje? Se a gente fizer a diária a R$800 e a gente trabalhar com taxas de ocupação, o que são as taxas de ocupação, Carol? Vamos imaginar que a gente alugue 73 dias por ano a R$800 e as minhas despesas fiquem em torno de 35%. Por que eu estou falando isso, gente? Porque normalmente a gente cobra uma taxa de manutenção de 20%, e uma taxa de administração, Booking, Airbnb, de 15%. Então, 35% é só despesa, tá? Você fica com um faturamento líquido aí de 35%. Vou me colocar menorzinho assim. Não, vai atrapalhar. Deixa assim mesmo. Então, vamos lá. Falando sobre renda. Qual seria o meu lucro por ano se eu alugasse apenas 73 dias por ano? Eu ia ter um lucro de 37.900 e um payback de 22 anos. Péssimo negócio, né? Normalmente, os empreendimentos para alocação, a gente tem que pensar num payback mínimo. A gente tem que pensar numa taxa de ocupação mínima para valer a pena de 50% a 60%. Isso como média do ano. Então, eu estou falando que eu vou alugar 182 a 219 dias por ano. Quando o empreendimento é um sucesso, ele está por volta de 80% média. Então, isso está me provando o seguinte: trabalhando com diárias de R$800 o metro quadrado, na média do ano, o meu payback, se eu falar em 50% a 60% de taxa de ocupação, vai acontecer aqui. Vai acontecer em 9 anos, 7 anos. Se eu passo para R$1.000 o metro quadrado, ou se eu passo para R$1.000 a minha locação, a minha diária, você vê que eu começo a puxar a régua de payback. Ao invés de eu levar 9 a 7 anos, eu vou levar 7 a 6 anos para pagar meu empreendimento. E se eu falar em R$1.500, eu estou falando de 4,5, 4 anos para o meu payback.
E se eu falar de R$ 2.000 a taxa a diária, eu passei para 3 anos e meio. Só que quando a gente está falando em locação, a nossa meta tem que ser trabalhar com 70, 80 de taxa de ocupação. Então, o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte: quando a gente está falando sobre desenvolvimento de produto para locação, a gente tem algumas contas que a gente tem que fazer. Quais são essas contas? Quanto vai custar, né? Qual vai ser a minha taxa de ocupação? Quantos dias eu vou ocupar por ano? E qual vai ser o valor que eu vou cobrar? Lembrando que no início eu vou começar cobrando um pouquinho mais barato, mas eu tenho que fazer um trabalho de marketing para chegar num valor de taxa de ocupação e um valor de metragem, um valor de diária, né? E isso é feito com o quê? Com marketing, eu vou trabalhando o meu produto, eu vou fazendo parcerias com outros empreendimentos, com restaurantes, com serviços, para eu aumentar o meu ticket, aumentar a minha diária e diminuir a minha vacância. Então, eu tenho que transformar o meu produto num produto atrativo. Aí tem as redes sociais, etc. Certo? Agora, e se eu fizesse esse mesmo produto com incorporação imobiliária? Agora vamos rodar a viabilidade econômica, usando a minha planilha para a gente entender como é que seria o resultado desse negócio. E depois a gente vai chegar a uma conclusão de que não tem certo ou errado, tá? Se eu quero ter um empreendimento na praia, eu vou trabalhar para que o meu empreendimento chegue numa rentabilidade como essa. Para que eu consiga, imagina, se eu tiver uma taxa de ocupação de 90%, a 2.000, tudo bem que aí é bem agressivo, né? Não é o padrão. O padrão é que a gente trabalhe com 50% a 60% de taxa de ocupação. Significa que em 3 anos eu paguei meu investimento e tudo que entrar para mim, a partir de então, tirando os 35% que eu já estou tirando na conta, é lucro. É um negócio ruim? Não, não é um negócio ruim. Agora, vamos fazer essa conta se isso fosse incorporação imobiliária, com o mesmo lote, com a mesma obra, com o mesmo custo? Se eu fosse vender esse produto? Vamos entender? Porque aqui o que eu estou falando é o seguinte, ó. Nesse cenário, eu estou dizendo que eu vou ter um lucro anual numa taxa de 1.500, né, numa diária de 1.500, falando em 50%, 60% de ocupação, eu estou falando em 177.900 a 213 mil por ano. Se você pegar isso, né, vamos botar aí, 213, 1, 2, 3, enter, 12, divide, tá me dando aí 17.700 mês de lucro líquido para eu colocar no meu bolso. Se eu for falar na diária de R$ 2.000, a uma taxa de ocupação de 50%, 60%, eu já estou falando ali em quase 300 mil. Então, vamos botar aqui 300 mil. Enter, 12, divide. Eu estou falando em R$ 25.000 líquido no meu bolso por mês. É ruim? Não acho que seja ruim. Então, vamos pensar só o seguinte. Depois que a gente faz o payback, então a gente tem que sempre buscar esse payback. Depois que eu fiz o payback, então eu estou falando ali que eu vou levar 3 anos e meio para ter o payback, é uma diária de 2.000, que eu acredito que é totalmente execuível, totalmente real, no local onde esse empreendimento está, pela qualidade do empreendimento, pelo serviço e etc. Óbvio que não é qualquer estraga-bairro que vai cobrar 2.000 ou 1.500, né? Então, quando eu tenho um empreendimento, aproveitando, todo mundo parando aí, vai dando like nessa live, porque agora a gente vai entrar para fazer um estudo de viabilidade econômica, para eu mostrar como é que a gente faz um estudo de viabilidade econômica desse produto usando a minha planilha. Então, aqui eu fiz um cenário de rentabilidade. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é tão ruim assim a gente ter lá R$ 25.000 líquido no bolso, depois do payback, ganhar 25 mil por mês líquido com esse empreendimento. Eu estou dizendo, então, que é um terreno. Eu gastei quanto que eu gastei? 900 mil para depois me dar um resultado de 25 mil mês. Esse seria o resultado. Agora vamos então para o outro cenário. Qual que é o outro cenário, Carol? O outro cenário é o seguinte. E se eu fizer incorporação?
Porque é óbvio que a Carol fez essa conta, né? Então vamos lá. E se a gente fizer incorporação? Então, mesmo valor, né? O terreno custa 180 mil. Aí a Carol foi estudar os produtos da região. E aí foi muito interessante, porque olhando produtos similares, então imagina, nesse terreno de 360 metros quadrados, eu vou colocar 5 bangalôs, que cada bangalô, na verdade, é uma vila, né? Cada vila tem mais ou menos uns 60, 65 metros quadrados. A área do bangalô, 55, mas a gente está falando de entregar uma vila inteira, né? Entregar esse lote, esse pequeno lote aí, de 55, 60 metros quadrados. O que eu fui fazer? Eu fui pesquisar os preços do metro quadrado da região, que foram aqueles empreendimentos que eu vi. E aí eu vi muitos valores diferentes de preço do metro quadrado, né? Eu vi metro quadrado de 6 mil, 8 mil, 10 mil. Só que a média de preço do metro quadrado está em 10 mil reais o metro quadrado. Só que eu falei, vamos ser conservador, né? Vamos calçar a sandalinha da humildade, vamos fazer com 6 mil metros quadrados. O ticket de cada unidade vai ficar em 330 mil. Vamos ver o que acontece com esse empreendimento? Então, vamos olhar o que aconteceu. Eu fiquei com um VGV de 1.650.000, coloquei para pagar o terreno em 10 parcelas. Pode ser que pague à vista também, mas vamos fazer uma coisa conservadora. Peguei a mesma conta que eu tinha feito, que dava mais ou menos 2.300 o metro quadrado. Por quê? Porque esse é um produto enxuto, então ele não tem esquadrilha, é de blindex, ele não tem muitas áreas molhadas, é tudo em cimento queimado, é um produto enxuto, tá? E outra coisa, Carol, mas eu acho que... Porque, vamos lá, aí é uma coisa que eu tenho que falar com vocês também, porque verdade seja dita, né? Essa conta de custo de obra foi feita, essa conta de custo de obra foi feita para mim como? Eu estava com um engenheiro do meu lado. Carol, mas eu tenho um mestre aqui que vai cobrar mais barato, mas talvez ele não vai entregar nessa qualidade. E talvez você tenha que fazer muito mais manutenção depois. Então, esse custo de obra que eu estou colocando aqui, de 100 mil reais por bangalô, por vila, é um custo real, pagando um construtorzinho, uma obra bacana, né? Você pode fazer muito mais barato? Pode fazer muito mais barato, tá? Mas aqui seria contratando um construtor para fazer essa obra, né? E eu coloquei mais essa verba aí de 54 mil de paisagismo, porque eu quis ser conservadora. E coloquei mais 20 mil de enxoval. Então, eu tô colocando aí 2.378 de custo de obra. O que aconteceu com a minha viabilidade? Nas minhas vendas, aí eu tô usando a minha planilha, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, eu coloquei começando a obra daqui 6 meses, distribuído em 10 meses de obra, não acredito que a gente vai precisar mais do que isso. Coloquei uma taxa de incorporação de 1%, alguém me perguntou sobre taxa de incorporação, daqui a pouco eu vou explicar. Coloquei para a gente começar a pagar a taxa de incorporação no mês 1, depois eu vou explicar o que é a taxa de incorporação. E coloquei uma manutenção de 1%. Minha taxa de administração de obra ficaria aqui, mas eu já embuti, porque é uma obrinha muito pequena, tá? Venda. Coloquei uma tabela de vendas. Primeiro, eu coloquei a venda para ser feita conservadora aqui, mas daria para fazer uma venda bem mais agressiva. Daria para fazer uma venda bem mais rápida, mas a gente colocou uma venda menos agressiva. Coloquei aqui sinal de 20%, mensais de 60%, semestrais de 20%, sem repasse, ou seja, sem financiamento bancário. Porque um produto de segunda moradia, normalmente as pessoas pagam 100% até a entrega das chaves. Coloquei uma verba de marketing de 2%, então eu teria só 33 mil, porque é um VGV pequeno. Uma comissão aí de 6% para venda, o corretor, e 4% de imposto, que é o RET. O que deu de resultado aqui? Me deu um resultado de 35%, quase 36%, me dando 589.560 em 19 meses. Seria a minha rentabilidade. Quando a gente pensa aqui
589.560, a minha rentabilidade depois de um ano, né? Então eu vendi tudo, não tem mais essa carteira, mas o empreendedor que comprou a unidade, ele pode trabalhar fazendo alocação e também calcular o payback dele. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: depois de 19 meses, esse incorporador, né, vai ganhar 589.560. Depois do payback, vamos voltar aqui para os cenários. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para algumas coisas um pouco diferentes. Partindo para aquele meu cenário de locação, então guarda aí na memória, ó, o lucro do incorporador foi 590 mil em 19 meses, tá? 590 mil em 19 meses, guarda esse número aí. Vou compartilhar minha tela aqui e vamos voltar para a locação. Depois vocês podem fazer pergunta, tá? Eu sei que às vezes eu tô falando muita coisa rápida aqui, vocês podem estar travados, mas vão fazendo pergunta aí, tá, gente? Eu falei o seguinte: depois do payback, se a gente trabalhar na taxa de ocupação, porque aí vamos entender o seguinte: eu estou dizendo, se eu cobrar uma diária de R$ 1.500, o meu empreendimento vai me pagar, usando aí a rentabilidade com a taxa de ocupação de 60%, vai levar 4 anos. Então, depois de 4 anos, eu vou receber por ano, usando a diária de 1.500, usando a ocupação de 60%, eu vou ganhar 213.500 por ano, líquido no meu bolso. Então, quer dizer que em 2 anos, eu ganhei meus 500, né? Quase 500 mil, que é a rentabilidade que eu ganharia naquela incorporação. Qual que é o ponto que eu estou querendo chegar? E aí eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. Vocês estão vendo que quando a gente fala de um empreendimento pequeno como esse, com um VGV pequeno como esse, a rentabilidade desse empreendimento, apesar de ser alto, eu estou falando em 34%, me deu só 500 mil. Porque eu tenho uma exposição pequena, eu tenho um terreno barato, eu tenho uma obra barata, e em 1 ano e meio eu peguei lá meus 500 mil. 580 mil. Cadê? Deixa eu voltar aqui no valor. 590 mil. Se eu for trabalhar com locação, quando a gente fala, aborda a aba taxas de juros, já falei de taxa de juros, eu já falei das taxas aqui. Quando a gente está falando em incorporação imobiliária, eu estou falando que eu agora, quando eu falo sobre incorporação imobiliária, eu estou falando num retorno maior no tempo. Vê se vocês me acompanham. Eu estou falando o seguinte: em 1 ano e meio, eu vou receber 580 mil. E esse valor eu faço o que eu quiser. Inclusive, eu posso fazer o quê? Posso fazer mais 3 empreendimentos como esse. Porque eu posso atrair investidores, eu posso comprar o terreno, atrair investidores e fazer mais negócios ao mesmo tempo. E vender mais negócios. Fica exponencial. Quando eu falo em criar um empreendimento como esse para locação, eu tenho que esperar 3, 4 anos para eu me pagar, para então eu começar a receber esse valor. Então, o meu dinheiro no tempo, ele tem um retorno infinitamente menor. Vocês estão me acompanhando? Eu quero que vocês me acompanhem aí nesse raciocínio. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Sem ser vocês querendo me vender terreno, porque vocês tá na moda vocês quererem me vender terreno. Querem me dar terreno para analisar. Deixa eu ver o que tem aqui. Imagens. O que vocês têm de pergunta? Tenho 2 contratos de permuta com VGV de 14 milhões buscando investidores. Cícero, esse pitch é muito ruim. Para você vender um negócio, você tem que montar um business plan. JR, tem 12 áreas para negociar. Também um pitch muito ruim. Área de quê? Para quê? Qual público? Isso vira spam, gente. Carol, nessa sua conta com custo de construção de 2.300, você considerou o valor do terreno?
Considerei sim. Vamos olhar aqui. Então, vamos olhar o de... você quer olhar qual? Rafim, você quer olhar qual? Vamos olhar o de locação? Eu vou olhar aqui o de locação, ó. Resultado da minha viabilidade, eu estou analisando o quê? Despesas. Dentro das minhas despesas tem o terreno, tem a minha obra e tem manutenção, tá aqui. Eu coloquei tudo. Então, quais são os meus custos? 845.900, 846 mil. Esse é o meu custo. Vamos arredondar para 850. 850 é o meu custo. Com o quê? Com execução, construção, compra do terreno e aquele valorzinho de manutenção que a gente tem que deixar guardado, tá? E enxoval já tá aqui dentro também. Beleza? A Fabiana, ó, excelente pergunta da Fabiana. Coloca aí, ela falou sobre, ó, a Fabiana falou o seguinte, excelente pergunta. Fabiana disse assim, estou achando o preço da diária um pouco supervalorizado. Vamos lá, Fabiana. Eu gosto dessa pergunta, acho muito importante. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise de valores de mercado em relação ao produto existente. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, onde estamos? Não, gente, deixa a pergunta dele lá, não precisa botar o boa noite, não. Volta a pergunta, por favor. Cadê a pergunta? Tá aqui a pergunta. Gente, deixa eu colocar. Pronto. Então, vamos lá. A Fabiana falou assim, que achou o preço da diária muito caro. Excelente pergunta. Por que não tá caro? Porque a gente fez uma pesquisa. Então, qual foi a pesquisa que eu fiz? Empreendimentos semelhantes custam quanto? E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, para locação, a maioria dessas unidades, elas não têm uma qualidade arquitetônica de produto e de detalhe como esse. A maioria dos produtos que tem para alugar tem uma decoração péssima, de muito mau gosto, aquelas casas pintadas de verde, aquela arquitetura medonha. Então, esse tipo de produto que você contratou um arquiteto, que você desenvolveu um produto, e naquela região, qual é aquela região? Milagres, Patacho, ó, o Sérgio Brandão também tá aqui, ó. Também tô achando a diária muito cara. Gente, uma coisa é você achar a diária cara, outra coisa é a diária tá fora do mercado. Uma coisa é você não ir num empreendimento como esse. Outra coisa é esse tipo de empreendimento. Gente, não tira a imagem que eu coloquei, não, por favor, equipe. Deixa a pergunta aqui, por favor. Aí, não. Deixa que eu mexo na pergunta, tá? Essa aqui, pronto. Então, vamos falar sobre diária, preço de diária, né? Uma coisa que a gente tem que entender como empreendedor, o produto não é para você. Não importa o que você gosta, não importa o que você acha, não importa onde você se hospeda. Você tem que definir um público-alvo. Qual é esse público-alvo? É o público-alvo que paga 5 mil a diária? É o público-alvo que paga 3 mil a diária? É o público-alvo que paga 1.000 a diária? É o público-alvo que paga 500 a diária? A primeira coisa que a gente define é o público-alvo. Então, isso é muito importante. Porque, por exemplo, o que você acha caro ou barato, pouco importa. Tô sendo assim, falando muito de mercado, tá? Fabi e Rogério, quem mais que falou? César não. Sérgio. O Sérgio também achou a diária muito acima. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Não importa o que a gente acha, a gente tem que definir qual é o público-alvo que eu quero atuar. O público-alvo que eu quero é quem paga 2 mil. O público-alvo que eu quero é quem paga 5 mil, porque tem quem paga. E uma coisa que eu acho muito interessante, uma pousada que a gente foi, que as diárias começavam a 2.500 e iam até 5 mil, a gente perguntou como é que estava a ocupação. E numa simplicidade enorme, a concierge falou, nós temos fila de espera para 2.500 a 5 mil a diária. Então, entendam uma coisa, é um empreendimento com 5 unidades, numa localização muito exclusiva,
mesmo que não seja beira-mar, tá? Porque todo mundo que vai para essa região usa carro. Então, independente do que a gente ache, tá, Sérgio? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de... olha, outra pergunta aqui, o Leonardo. Carol, não seria ideal trabalhar com as duas possibilidades? Eu vendo uma parte e deixo uma parte como base imobiliária, criando uma renda passiva? Só me preocupo com a manutenção estando distante. Leandro, excelente pergunta. O que acontece? Acho muito complexo a gente trabalhar com produtos duplos. Ou você vai ter um produto que ele é 100% incorporação, ou você vai ter um produto 100% locação. Quando você fala em incorporação, eu posso ter dentro do meu empreendimento concierge de serviços e concierge de vacância. O que é isso? Né? Explicando aqui, trocando em miúdos. Né? O que é isso? Ó, o Rodrigo Sampaio aqui falando, para a região não está caro. Pois é, para a região, 2.000 a diária tá preço de mercado. Tem empreendimentos mais baratos? Tem, mas tem aqueles empreendimentos que não é o que eu estou comparando aqui. O que eu estou comparando aqui é alto padrão, tá? Então vamos entender o que eu estou comparando. Não estou comparando produto simples, eu estou procurando um produto high ticket, tá? Por quê? Porque a maior rentabilidade está no high ticket, gente. Vocês têm que entender isso também. Mas vamos voltar aqui na hipótese do Leandro. Ah, Carol, e se eu fizer uma parte para venda e uma parte para locação? Fica muito complicado o seguinte, só se você fizer uma administração inteira, então você aluga o empreendimento inteiro, você vende para alguém que vai alugar, então a pessoa já está dentro de uma administração, e você vai alugar o seu. Aí você vai colocar todas as unidades para serem administradas por alguém. Ah, só me preocupo com a manutenção estando distante. Você vai ter alguém para fazer essa manutenção, tá? E todos esses destinos, essas áreas de destino, hoje tem muita empresa fazendo isso, tá? Então não preocupa, não. Todo mundo que está assistindo dando like, dedinho aí, ó, dando like, compartilhando essa live. Então, Leandro, pensa por isso, tá? Pesquisa, vamos para o curso. Não entendi. Pesquisa, vamos para o curso. Não entendi. Rodrigo, público de milagres é AAA. Exatamente. Carol, você tem alguma planilha de viabilidade quando a permuta é física? É a mesma planilha, eu só modifico a minha planilha, tá? Dentro dela mesmo eu faço a modificação. Valeriana, tive exatamente essa dificuldade quando comecei a lidar com pessoas que compram imóveis de 10 milhões. Estava acostumada com a MRV a 200 mil. Exatamente, Valeriana, é exatamente isso. A gente tem que definir o produto. Não importa o que a gente acha, não importa o que a gente consome. A gente tem que definir o público-alvo e entregar o que esse público-alvo consome. Rodrigo Moura aqui falando a mesma coisa. Eu sei porque essa galera aqui é dessa região, tá? O Ricardo, o Rodrigo são dessa região. Esses dois aí sabem o que eles estão falando. As pousadas vivem lotadas, tá? Carol, foi considerado custo de projeto, IPTU anual, despesas diretas, indiretas, execução, piscina, lá. Sim, Jorge, tudo, tá? Foi considerado tudo no 100 mil de cada unidade. Eu fiquei em Patacho em novembro de 2022 e paguei 3.200 a diária com o café da manhã. A questão não é estar cara, a questão é entregar valor. Beleza, Leandro. Vamos lá. Uma diária de 3.200 em um empreendimento resort, só me responde aí, é resort? Porque também são dois públicos-alvo que não se misturam. Casa alugada é um público-alvo, piscina resort, que vai ter menino jogando bola, hidroginástica na piscina, é outro público-alvo, mesmo que seja 3.200. Por exemplo, na Nanai eu não fico. Só para você ter uma ideia, eu não fico no Nanai, porque eu não quero conviver. Eu quero estar sozinha dentro daquele ambiente. Então, é uma régua fina, tá? É uma régua difícil de mensurar, mas ao mesmo tempo, você tem que pensar no público-alvo. Então, o que é o público-alvo de um empreendimento de 5 bangalôs como esse? Tranquilidade, sossego, minimalismo, ele quer design, ele quer uma arquitetura bacana, ele olha paisagismo, ele se importa com paisagismo, então é um público. Ah, não, o outro público quer piscinas, quer lazer, quer resort, quer, como fala, pensão completa. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que busca isso.
Carol, então os valores de diária seriam de hotel, pousada, boutique, cuja infraestrutura é bem pensada, seguindo uma temática, com opção de lazer diferenciado e cria uma atmosfera exclusiva. Perfeito. É isso. Paulo César, perfeito. O que a Cláudia está falando aqui? Em quanto tempo a alocação de R$ 1.500 daria o valor de 590 mil, que seria o lucro da incorporação? Boa, Cláudia, vamos lá. Eu fiz essa conta já, mas vamos voltar aqui. Deixa eu voltar essa conta aqui, porque ela é interessante. Os 590 mil, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, se é para alocação, os 550 mil, primeiro eu tenho que fazer o payback, eu tenho que pagar o negócio. Então, pagando o negócio a 1.500, eu já coloquei aqui, deixa eu mover a planilha, eu já coloquei aqui, sendo conservador, trabalhar com 50%, 60% de ocupação, que não é a média da região, e vocês precisam entender isso, por isso que uma região como Milagres, Patacho é tão procurada, e achar um terreno nesse valor para fazer um empreendimento como esse é muito atrativo. Primeiro eu tenho que fazer meu payback. Então, dá para a gente trabalhar com uma ideia, de uma hipótese de 3 anos para o payback? Dá. Depois de 3 anos, com 2 anos, você tem os 590 mil. Então, a gente está falando em 4 anos, tá entendendo, Cláudia? Eu tenho em 1 ano e meio o que a locação vai me dar em 4 anos. Só que eu ainda tenho o bem. Certo? Eu ainda tenho o bem. Então, eu estou falando só em lucratividade, lucro, dinheiro líquido no meu bolso. Qual que é a diferença? A incorporação vai me dar 590, mas eu não tenho o bem. Então, é 590 líquido. Na locação, eu levaria 4 anos para ter os 590 mil. Só que eu ainda tenho o bem. Então, em rentabilidade, a locação é muito interessante. Acompanhou? Joacir, compactuo com a Carolina com relação à diária, mas agora, se vocês acham caras as diárias atualmente, o que tem que se pensar não é hoje, mas sim daqui a 1 ano, quando a pousada estará em funcionamento. Exatamente, Joacir. E mais uma outra coisa. O tempo que vai levar para esse produto chegar na ocupação de 50, 60 média, que normalmente vão aí uns 6 meses, tem empreendimento que leva até 1 ano. Por isso que eu estou trabalhando com 50, 60. Eu estou sendo conservadora, tá? O Sérgio, obrigada, Carol. O Hugo está aqui falando, em Floripa, tem hotel a 2.500 lotado. Exato. O Alexandre, normalmente o projeto é feito após a pesquisa, já sabemos que tem público para o valor da diária, correto? Perfeito. O Alexandre chegou aonde eu queria chegar. A gente não desce para o play, a gente não começa a brincar sem fazer uma pesquisa de mercado, sem primeiro definir o público-alvo, criar uma hipótese de rentabilidade e depois desenvolver um produto depois que a gente fez uma pesquisa. Então, Alexandre, perfeito, é isso mesmo. César, em Noronha, a Pousada Maravilha é mais lotada que as pousadas baratinhas. Como é a vista? Como é a vista? Não tem vista, esse empreendimento não tem vista. Fala, Cristiano. Chalés pré-fabricados de alto padrão iria diminuir o custo do empreendimento? Olha, eu vou ser sincera, esse empreendimento, todo em cimento queimado, ele foi muito barato, tá? Ele foi muito barato, porque ele foi feito sem esquadria, telhado de uma água só. Assim, ele foi muito, muito, muito barato. É questão da gente fazer uma conta, né? Mas eu acredito que pré-moldado tem uma conta mais barata. Dedo no like, todo mundo dando like aí nessa live, bora? Todo mundo dando like aí nessa live. O que tem aqui? E ainda tem que levar em consideração que 2K é menos de $400. Falou uma outra coisa. Esse tipo de destino é atrativo para gringo. Eles pagam isso sorrindo de orelha a orelha. Verdade. Então, estive em Tatuamunha, numa linda casa com piscina, gazebo, terreno enorme, gramado, né? E março do ano passado, 2 quartos super estilosos, 3 mil o final de semana, olha aí. 3 mil o final de semana, legal.
Que mais? Hotel Boutique, Pedras do Patacho. Leandro, vou ser sincera, tá? Eu achei legal Pedras do Patacho, mas eu não quis ficar lá. Eu achei mais bonito que eu fiquei. Mas é gosto, né? Isso é gosto. E para minha lua de mel, eu tava olhando e eu falei, eu não achei que entregou. Para o exclusivo, para piscina exclusiva, eu achei que faltou um pouquinho, tá? Mas eu gosto muito desse empreendimento, conheço, já estudei esse empreendimento. Ele é lindo. O que mais? Essa pousada está no Airbnb por 571, que significa que é exatamente, Fabiana, foi o que eu falei no início da live. O valor vai variar ao longo do ano. Eu olhei agora, estava 550, então agora já até subiu um pouquinho mais, então está 571. Sim, vai variar ao longo do tempo. Exatamente. Parará. Obrigada, adorei essa comparação com a viabilidade. É legal, né? A gente ter essa visão. Às vezes, gente, vamos lá, vamos falar do dinheiro no tempo. A rentabilidade é para corporação, estou falando em 35% de lucro, estou falando em 1 ano e meio, colocar no meu bolso 590 mil. Beleza. Mas se eu estou pensando no médio para longo prazo, eu estou falando num ativo que vai se valorizar sempre, né? Que vai me entregar 250 líquido ano, depois de 3 anos, eu não acho que é ruim. E você ainda tem esse ativo, esse imóvel que vai continuar se valorizando. São formas diferentes, né? Tem gente que não quer esse tipo de problema, digamos assim. Eu prefiro fazer incorporação e ter rentabilidade. Eu, por exemplo, Carolina Caribé, já estou olhando para desenvolver alguns produtinhos assim, para ficar aí, né? Para dar trabalho para minha filha. Gabriela, se for pergunta repetida, peço desculpas, perdi parte da live. No seu custo com alocação, foi inclusa a taxa de administração para terceiros, limpeza e manutenção? Gabi é o nome da minha filha. Se você olhar aqui na planilha, tem ali despesas 35%. Dentro desses 35%, o que eu coloquei? Isso é meio padrão, tá? 20% de administração e 15% de Airbnb, Booking, Trivago e etc. Então, tira 35%. E aí eu já coloquei o lucro líquido ali, tirando esses 35%, tá? Em Maraú, Barra Grande, é ideal para esse tipo de empreendimento. O lugar é incrível, terreno ainda com preços atrativos. É bem isso, gente. São aqueles destinos... como é que eu falo? São aqueles destinos desejo. Então, são áreas que estão consolidadas, que têm vocação para o turismo, que já tem uma taxa de ocupação bacana, acima de 60%, 70% de ocupação média ano, para a gente desenvolver um produto como esse. Mas entendam o que eu estou falando de produto high ticket, tá? Estou falando de produto de áreas acima de R$1.000. Eu não estou falando de fazer empreendimento de 200, 300, até quem foi que falou, esse empreendimento está mais barato agora, lá no Airbnb, beleza, tá mais barato agora, mas tem que ser um empreendimento que, na média, gira em torno disso, de um ticket que faça a conta. E é importante que a gente faça essa conta aqui, né? A gente faça esse estudo de rentabilidade para descobrir qual é o ticket que faz sentido. E aí desenvolver o produto que vai me entregar o ticket, que vai me entregar a diária de 1.500, a diária de 2.000 e criar esses atrativos, tá? Tem um amigo aí, dono de pousada, tá feliz demais, já tá pensando em construir algo. É isso aí, gente. Gabriela, minha avó mora em local com possibilidade de crescimento turístico, mas ainda tem poucas opções para usar como base de valores. Então, você vai ter que fazer aí uma pesquisa. E a Patrícia, vantagem que essa região, o sol nasce quase todo ano. Verdade. Gente, essa área é muito boa. Então, assim, gente, o meu objetivo com a live de hoje, me estendi um pouquinho mais, que eu gosto de fazer live de 30 minutos. O objetivo da minha live de hoje, se você ainda não deu like nessa live, já pode dar like agora. O objetivo dessa live de hoje era a gente estudar teses de rentabilidade, para a gente ter, então, alguns atrativos
para o produto para tomar essa decisão. Eu vou fazer um empreendimento para locação, que eu vou ficar com esse empreendimento para mim, são 5 bangalôs, ou eu vou entregar, eu vou fazer a venda, a incorporação. A Fabi, você vai disponibilizar essa planilha? Fabi, não, essa planilha ela faz parte do meu curso, tá? O que eu quis fazer hoje foi abrir a cabeça de vocês para tipos de negócio que vocês podem desenvolver. Nesse tipo de empreendimento, o custo da manutenção é relevante para o negócio, com certeza. Por isso que eu coloquei lá. Tá lá no custo. Acho que fico com incorporação, pois a rentabilidade é mais rápida, dá menos trabalho. Eu acho que é isso. É você ter de forma clara qual é o tipo de produto que você teria interesse em fazer, né? Excelente live, muito esclarecedora. Tem alguém que perguntou uma outra coisa aqui. Cheguei atrasada. Nesse projeto teria restaurante? Não, Cláudia. Depois você dá uma olhada no início. São só 5 vilas, 5 bangalôs. É só isso. Não tem mais nada. Que mais que aqui? Estive lá em Maranhão, realmente um lugar mágico. Já fiz a pesquisa de terreno e encontrei algumas coisas interessantes. Olha o Wellington, ó. Gente, tem muito destino para a gente trabalhar produtos. Tanto para incorporação, produtos pequenos, tá? Para incorporação, quanto produtos para alocação. Vocês veem que para os dois cenários tem viabilidade. A gente tem só que entender quando cada uma vai entregar o resultado e como eu vou fazer para adquirir o resultado que eu estou buscando. Então vamos lá, vamos recapitular aqui a live de hoje. Para eu ter o resultado do meu negócio, se eu fizer incorporação imobiliária, comprando o terreno, gastando tudo, mas aí eu tenho alguns gastos novos, né, dentro da incorporação, porque eu tenho marketing, eu tenho corretagem. Deixa eu ver aqui os gastos totais, só para a gente lembrar. Com incorporação imobiliária, você vai gastar 1,60 milhão e você vai colocar 590 mil no bolso depois de 1 ano e meio. Trabalhando com locação, seu gasto vai ser menor, porque você não tem marketing, não tem corretagem, não tem várias coisas. Seu gasto vai ser 846, né? Então, deu mais ou menos aí 200 mil a menos de gasto. Só que você vai ter o empreendimento, né? A valorização desse VGV vai ser seu. E você vai ter o seu payback. Então, comparando aqui as duas coisas, tá? Carol, alunos da IP como eu, seria possível colocar esse estudo como exercício prático? Para quem é aluno do curso formação, eu vou colocar esse produto lá, eu vou colocar esse estudo de caso lá dentro do curso formação. Viu? Posso colocar assim, vou colocar lá para vocês. Dentro do módulo 5, tá? De estudo de viabilidade econômica. Lu, depois me lembra de organizar aqui as duas planilhas. Eu vou pegar as duas planilhas e vou colocar lá. E a Lu vai colocar essa aula, essa gravação lá também. Então, vai ficar a planilha lá para vocês, sim. Tá? Cadê? Viu, Paulo César? Vou colocar para esse estudo. Não estava planejado de fazer isso, não. Mas já que vocês gostaram, eu vou colocar sim. Esse estudo vai ficar lá dentro do módulo 5. Eu vou colocar, vou criar lá dentro estudo de caso. E estudo de caso, empreendimento na praia, alguma coisa assim. Então, lá dentro vocês vão receber esse empreendimento, sim. Adorei a live, eu já entendi de viabilidade econômica de incorporações, mas não tinha essa visão para explorar o empreendimento como locação. Obrigada, de nada. Ansiosa para o dia 10. Você já é do Acelera On Demand, Cleonice? Top. Ótima live, turma 12 também vai colocar. Vai para todo mundo, tá, gente? Todos os alunos recebem. Eu vou colocar para todo mundo. A Fabiana, eu comprei seu curso. Então eu vou te dar esse. Você vai receber também. Gente, eu não tô vendendo curso hoje, não, tá? Essa live é só para. O que tá escrito aqui? E para quem quiser começar a incorporar, vai sem ser agressivo. Tenho 2 projetos já aprovados de casa geminada em Gramado, com lucro líquido em torno de 2 milhões. É só chamar. Ó, o pitch aí do Joacir. Tá, beleza. Gente, então, recapitulando. Você pode fazer incorporação, gastando aí 1,1 milhão, colocando 34% de retorno no bolso, que vai dar 590 mil em 1 ano e meio. Esse é o cenário de incorporação. Cenário 2, locação. Eu vou gastar menos, porque eu não tenho marketing, eu não tenho corretagem, eu não tenho impostos na venda.
Então, eu vou gastar aí 860 mil. Preciso de um payback de mais ou menos 3 anos. Então, o que eu estou falando aí? Eu tenho que pensar em por quanto eu vou alugar a diária. E, para isso, eu tenho que posicionar meu produto, eu tenho que entregar o serviço, eu tenho que entregar, eu tenho que ter essa atratividade, rede social, aquela coisa toda. Então, eu estou pensando aí num payback de 3 anos com um ticket médio de 1.500, porque eu acredito que esse produto que eu aluguei por 1.000 a diária, eu acredito que ele vai chegar a 1.500, 2.000, sim. Eu vou até compartilhar isso aí com o dono. Ele nem tá sabendo. E aí, depois de 3 anos, você tem aí 250 mil mês para colocar no teu bolso. 250, na verdade, quase 300 mil, né? Então, 300 mil mês, enter 12, divide, 25 mil no bolso, com todas as despesas pagas. Acho que é um cenário interessante. Também lembrando que você ainda vai ter o ativo que vai estar se valorizando, porque você não vendeu as unidades. Essas unidades vão ficar mais caras com o passar do tempo, e aí um dia, se você quiser vender, que foi a hipótese de alguém que perguntou aí, uma hipótese é o Joaci, né? Obrigada. Estou me especializando em pré-incorporação e vou ficar melhor depois do curso, com certeza. Top, Carol, obrigada. Locação interessante, mas tem que ser nichado em um local estratégico, com certeza. Esse negócio de ficar aí fazendo locação com 250 apartamentos, eu tô fora. Tem que ser uma coisa assim bem exclusiva, 5 unidades, né? Para ser um negócio com bastante rentabilidade, como sempre. Maria, obrigada. Gente, então eu já vou encerrar a live por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta relacionada a isso. Mas eu queria deixar aqui esses 2 cenários para a gente abrir a cabeça também, tá? Não precisa pensar só em corporação multimilionária, que eu sei que tem gente que às vezes fica meio chateado comigo, porque eu só falo de 200 milhões, eu só falo de 500 milhões. Né? Pergunta aqui, deixa eu ver. Cid. Cid, meu aluno. Carol, no cenário de incorporação seria interessante incluir o estudo de rentabilidade com locação para investidores? Legal, sim. Você mostrar para os investidores. Então, essa mesma tese que eu apresentei, você vai dividir pelo número de unidades. Viu, Cid? Você vai receber essa tese de rentabilidade. O que eu fiz ali? Os 5 bangalôs vão me entregar 300 mil por ano, né? Então, 60 mil ano por cada bangalô, certo? Aí já está o payback, aí você já faz a conta do payback da unidade. Outra pergunta. Perdi quase toda a aula. Daqui a pouco você vê de novo. Daria para fazer aquisição de terreno e construção? Com certeza. Daria sim. Valeu, Carol. Cheguei atrasado, estou assistindo de novo. Tenho super interesse em empreendimento desse porte, porque acredito muito no potencial dessa tipologia. E depois da pandemia, gente, esse tipo de produto é só o começo no Brasil. A gente descobriu. Mário Rubens! Não sabia que era você. Oi, Mário. Esse tipo de produto, ele é um produto que chegou para ficar, tá, gente? Segunda moradia, produto voltado para locação. Apostem em produtos pequenininhos, não sejam gulosos, não precisa fazer um empreendimento gigante. Óbvio que dá para trabalhar multipropriedade também, é um tipo de produto que faz sentido para a região, faz sentido para o mercado brasileiro, esses destinos. E aí, multipropriedade, você precisa ter um pouquinho mais de unidades, né? Mas dá para a gente ganhar muito dinheiro também trabalhando com um empreendimento de 5 unidades. Acabei de provar aí para vocês. Tá bom? Gente, era isso. Obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, pelas perguntas. Quem não deu like nessa live, dá like na live agora. Compartilha essa live. E me diz o que vocês acharam. Vai lá no post que tá lá no meu feed do Instagram. Tem um post falando sobre essa live. Comenta o que você achou, o que você aprendeu nessa live. Conta aí para mim o que vocês acharam. Que dúvidas vocês ainda têm, tá? Me mandem aí perguntas e mensagens. Vai lá no post do meu Instagram comentar. No mais, obrigada. Eu vou colocar esse estudo de casa dentro do curso Formação, dentro do módulo Novos Negócios. E a gente se vê na próxima segunda, que tem mais live. Beijo. Tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o que aconteceu? Ontem eu cheguei em casa, conversando com meu marido, eu percebi que eu tinha me esquecido de um ponto super importante. Toda a minha análise do payback foi feita para a diária de um bangalô apenas. Então, eu vou refazer aqui rapidinho a conta para vocês entenderem como ficou muito melhor. Mas, primeiro eu vou relembrar vocês aqui como era a viabilidade da incorporação. Então, vamos lá.
Na viabilidade da incorporação, a gente estava falando primeiro sobre um VGV. Peraí, que eu estou no errado. Pronto. A gente estava falando num VGV de 1.650.000 e esse 1.650.000 me dava uma rentabilidade de 35,73%, ou seja, 590 mil em 18 meses, beleza? O que aconteceu, então, com o negócio quando a gente foi para locação? Então, agora vamos olhar aqui locação. Próxima tela. E aí foi a confusão que aconteceu, e aí eu vou explicar para vocês vão ver que a rentabilidade ficou muito boa. Vamos lá. O que houve aqui na de locação? Na de locação, a gente tinha o quê? Voltando aqui. A gente tinha os custos, né? Então, quais foram os meus custos totais? 846 mil para comprar o terreno, fazer a obra, tudo isso a gente já analisou. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer a minha conta de payback, eu botei os R$800 de diária, só que eu esqueci de multiplicar por vezes 5. Então, olha como estava antes. Deixa eu tirar aqui. Deixar só a diária 800. Olha como estava aqui o payback, ok? Aí, o que acontece? Eu coloco agora a diária correta. Igual vezes 5 bangalôs. Olha aqui meu payback conservador, 1 ano e meio, na diária de 800. Quando a gente vai para as outras diárias, né? A diária de 1.000, a diária de 1.500, olha o payback, menos de 1 ano. A diária de 2.000, olha o que acontece. Então, gente, negócio bom pra caramba. Você termina, o seu payback dá em 6 meses, se você adotar a diária de 2.000. Então, gente, negoção, viu? Trabalhar com locação para esse tipo de produto super nichado, altíssimo padrão. Então, eu tô falando aqui 800, vamos falar os 500 aqui para ver o que acontece. Com um ticket de 500, super conservador, pagaria o investimento todo em 3 anos. Trabalhando com o que deve ser a meta, 70, 80 de ocupação, 2 anos, 1 ano e meio. Então, realmente, é um negócio que vale muito a pena, tá? Trabalhando com o terreno, comprando o terreno a 180, a 160 mil, 180 mil, fazendo a obra de cada unidade num valor aí de 2.300 o metro quadrado, com 54 mil de paisagismo, com mais 20 mil por unidade só de enxoval, cada bangalô custando 500 mil, a obra, né, as despesas totais 846, 160, e o payback está aqui lindo, maravilhoso, em 1 ano e meio, conservador. Se você for trabalhar com uma ocupação de 80% em pouco mais de 1 ano, você já pagou, então está melhor. Ao meu ver, está melhor do que trabalhar com incorporação imobiliária. Essa era a revisão que eu queria fazer aqui para vocês. Tá bom? Um beijo, me conta aí o que vocês acharam desse negócio. Tchau!